Eu sou a Pamela, atriz do Levanta Favela, e hoje eu vou falar um pouco sobre a nossa oficina de vivência e a nossa ideia. Como a nossa oficina de vivência propõe um outro tipo de encontro entre espectador e ator, nós vamos trabalhar com uma ideia de energia dentro do treinamento corporal do ator, para que assim o ator ele consiga modelar a sua energia e trabalhar um estado de presença cênica extra-cotidiano, para que quando o espectador e o ator se encontram, mesmo que virtualmente, o espectador pode sentir, através dessa troca, que o corpo do ator ele está sendo modelado por uma energia diferente do nosso cotidiano. Uma energia que nos faz mais presentes e que nos dá mais potência para a nossa criação e representação teatral. Para isso, nós do Levanta Favela, nós viemos trabalhando com a ideia das energias do teórico, pedagogo, pesquisador Arthur Lessac, que desenvolveu uma pesquisa na década de 70 em torno das energias do trabalho do ator. E ele divide a pesquisa dele em 3 energias. A primeira é a energia buoyancy. Que seria o equivalente da flutuação, da leveza, da ausência de peso. Sempre é importante falar que quando a gente trabalha com energia, a gente está trabalhando com a voz e o corpo do ator, que estes aspectos eles estão ligados entre si e que não tem uma separação. Então a ideia é a gente não representar a energia, mas sim a gente experimentar ela no nosso corpo de maneira que ela reverbere no espectador, que o espectador perceba
que está acontecendo no corpo do ator, ali, naquele momento, que não tem fingimento, não tem representação, mas sim atuação, estar dentro do corpo. Como referência para o buoyancy, a gente pode pensar no corpo, um corpo que está flutuando na água, um corpo composto por oxigênio, algo que nos traga uma extrema leveza, por isso que a respiração é extremamente importante. A segunda energia a ser trabalhada é a energia do radiancy, que seria o equivalente da fagulha elétrica. É uma energia que a gente encontra, por exemplo, nas crianças que estão brincando, que ficam naquele estado extremamente elétrico, energizado, correndo para lá e para cá. Ou se a gente for pensar num exemplo de um animal, que também é sempre importante trabalhar no teatro, é como se fosse um gato. Por mais que o gato ele fique parado, o olhar dele está sempre vasculhando, está sempre em alerta. Então a gente também pode pensar que esse estado de radiancy, ele é uma fagulha elétrica, porque é uma coisa que nos coloca em estado de alerta, que o corpo inteiro se abre, né? Vai o olhar, a respiração, o corpo como um todo.
E por último, o estado do potency, que é o peso, mas não a tensão, uma ideia de tônus, o corpo como um todo, pesado, mas pesado não em um nível de estresse. É, por exemplo, quando a gente está fazendo alongamento, que a gente sente que o corpo inteiro ele está se movimentando, que tem um fluxo sanguíneo e energético que faz com que o corpo inteiro ele esteja ligado. Mas eu não tô nervosa ou eu não tô estressada, eu não tô ofegante, eu não tô forçando, eu não tô me crispando. Mas ao mesmo tempo, o meu corpo ele tá presente como se fosse um bloco de pedra inteiro, sentindo esse fluxo inteiro. Ele é muito importante para a organização corporal do ator, o se colocar em cena. Então, a gente não precisa conter a respiração. Pelo contrário, essa respiração, ela está acontecendo, mas ela está nos ajudando a nos deixar inteiro, duros. Se alguém viesse empurrar o ator em cena, ele está firme, ele está enraizado no chão. Então, essas são as 3 energias que a gente vai trabalhar nessa oficina, a partir das ideias do Arthur Lessac. E também, agora eu quero mostrar para vocês a parte prática, para a gente entender melhor como essas energias adentram o nosso corpo, como a gente experiencia elas e como elas podem nos ajudar na criação de personagem, na ideia de presença cênica e até quando a gente está no meio dos jogos teatrais, jogos de improvisação, como a gente consegue trocar coisas novas com o nosso colega.